Olá, queridos amigos. É com grande alegria que nós aqui estamos para dar continuidade aí ao nosso estudo desse livro tão maravilhoso, né, que é Missionários da Luz. E nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 13, né, onde vem falando da reencarnação do Segismundo. Mas antes de nós entrarmos, né, no nosso trecho de hoje, né, desse capítulo, nós vamos ler uma página que nós separamos aqui do livro Vida Feliz, onde a mensagem 157, onde Joana de Ângeles vem dizendo para nós: sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece, para te refazeres e te banhares de paz. Linda mensagem, né? E vem de encontro ao nosso tema também, né? Que podemos incluir a oração na conversa de hoje. E vamos orar a Jesus, orar aos amigos espirituais que sustentam o trabalho de divulgação pela internet, orar ao nosso patrono, Caibá Schutel, e todos os amigos espirituais amorosos que dirigem, coordenam e nos intuem nesse trabalho. Que possamos nós usufruirmos dessa paz que é oferecida a todos nós quando estamos reunidos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tarefa, obrigada por tudo que temos recebido e que essas bênçãos de paz possam envolver também os nossos companheiros que estão conosco no chat e aqueles que assistirão depois. Obrigada, Senhor, e desde já que assim possa ser. Graças a Deus. Muito bem, saudando aí os nossos companheiros, né? Lúcio Flávio, que está aqui conosco nos bastidores, a Mana também, a Beth Mana, né? Nossa companheira de trabalhos, e Márcia Borges, boa noite, seja bem-vinda. E todos aqueles que adentrarem, Patrícia, querida, sejam todos muito bem-vindos. Nosso estudo é interativo, né? E nós podemos, Lina Calil também, boa noite, boa noite. E vamos então estudar juntos, esperando aí que vocês se manifestem, né? Façam seus comentários. E vamos nós, então, nessa continuidade, né, desse capítulo, como a gente falava, nós vamos começar lá do slide onde estamos acompanhando assim as conversas anteriores, que foi feito um esclarecimento muito oportuno, muito profundo a respeito da sexualidade, né? Trazendo informações para nós de como devemos nos utilizar do sexo, e demonstrando para nós que o sexo é uma ferramenta, né, nobre, que demonstra a elevação moral do espírito que a maneja. E também nos mostrando que a espiritualidade não está
na injunção carnal de dois corpos, né? Na união física, mas sim nas questões reprodutoras a nível espiritual, né? Porque nesse momento é aquele encontro de almas, né? No caso aqui do Segismundo, onde está ocorrendo todo um processo de ligação espiritual com esse companheiro que é o Segismundo, que está se preparando para reencarnar, junto daqueles que aceitaram, né, ser os seus pais. Então, vai muito além, né, da fecundação física ali, do corpo físico. Então, envolve a questão espiritual, envolve valores, envolve assim perspectivas desse espírito que se prepara, né? Objetivando aí aquilo que a reencarnação é o objetivo, né? Qual é o objetivo? O progresso moral do espírito, né? Então, nós vimos aí que André está trazendo algumas informações importantes, né? Inclusive falando de algumas crianças que não têm, que reencarnam, né? Sem ter todo esse preparo que o Sigismundo está tendo, porque a gente tem que compreender que nem todas as encarnações ocorrem nesse padrão espiritual. Cada caso é um caso. O próprio André Luiz nos diz, né? Não há nenhuma encarnação, nenhuma desencarnação igual à outra. Então, cada um tem as suas necessidades. E por aí nós vamos, então, hoje nós vamos acompanhar ainda esse aprendizado que Alexandre oferece a André Luiz, né? E que traz questões assim bastante importantes para todos nós, né? Então, vamos lá, nós vamos começar aqui nesse slide que o Lúcio colocou para nós aqui, né? Então, é aquela conversa que continua. Então, está, como a gente disse, esse processo está em desenvolvimento e o Alexandre vai respondendo aos questionamentos de André Luiz, porque para André tudo é novo. Ele mesmo trazendo conhecimento científico, esses conhecimentos espirituais acerca da reencarnação, ele não sabia. Ele assim, ele está tomando conhecimento agora, né? Então ele pergunta aí no slide anterior, né? Ele vai perguntar, né, o que acontece agora. Ele fala: agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? E aí o Alexandre está acompanhando o raciocínio dele, que está ali, né, com uma tortura mental, querendo saber várias questões, e ele observando a impaciência, né, ele esclarece que aquele momento ali não era muito necessária, ou não era necessária, a presença da equipe espiritual naquele ato da união celular, ou seja, por quê? Porque ia acontecer naquela noite a união sexual íntima ali dos dois companheiros, né? Que será o pai e a mãe do Sigismundo. Então, naquele momento ali, vai ocorrer o que nós chamamos de relação sexual, e não era necessário os espíritos estarem ali fazendo esse acompanhamento, porque é um momento muito individual, muito pessoal, né? Isso ele vai explicando de acordo com o nível espiritual também dos cônjuges, né? Isso aí vai influenciar bastante. Então, ele diz: não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal, quer dizer, do momento ali conjugal, daquele ato, são sublimes, são invioláveis, nos lares em bases retas. Achamos muito interessante esse complemento que ele fala aqui.
são sublimes, sim, principalmente nos lares em bases retas, né? Você sabe, explicando para o André, que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca, ou seja, da junção ali dos gametas, né, masculino e feminino. E ele diz que o elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo, né? Vamos ler o outro que a gente já comenta junto, né? E sorrindo, ele acrescenta: temos tempo. Compreendi, então, diz André, a delicadeza dos esclarecimentos e sequioso de informações referentes ao assunto, ele pergunta: com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Porque ele disse que era, né, um momento ali muito especial. E aí ele pergunta se todas são assim, né? Então a gente vai ver aí que o Alexandre ele está trazendo para nós um conceito muito importante para nós, né? Então ele afirma que naquele momento é um momento importante para os espíritos envolvidos, né, no processo, mas não tem necessidade ali da equipe espiritual estarem ali presenciando o, aquela ocorrência, aquele fato, aquele momento especial, né? E o André ele é muito ingênuo porque ele desconhece essa parte, como já dissemos, dessas minúcias espirituais que envolvem o momento da encarnação. Então, Alexandre explica para ele que não era necessário, porque é um momento muito íntimo do casal. São momentos sublimes, são momentos invioláveis nos lares de bases retas. Nós vamos comentar isso depois, porque ele também vai comentar, né? E aí a gente vai aqui, olha. E aí a gente lembra, ele fala também, né, que com o Alexandre, que já tem o conhecimento médico, que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois. A gente sabe daquela grande viagem, né, que o espermatozoide faz em torno das trompas até chegar ao útero, né? Uma grande viagem onde sai ali milhares, milhões de espermatozoides naquele movimento ali, e só um, né, vai ser o vencedor naquela corrida, né? Que todos nós sabemos que demora ali um certo período, né? Então, por isso que Alexandre fala que nós temos tempo. Então, eles têm um certo tempo, né? E aí, indo lá para a questão do André Luiz, ele vai perguntar, né, se todos os lares têm aliás, todas as. Ai, peraí que eu passei. Se todas as relações sexuais, de acordo com o que ele falou ali, com seu parecer, todas elas são invioláveis, né? Então, é um comentário bastante interessante, porque a gente sabe que, como ele disse anteriormente, na questão dos lares de base reta, né? Então, que seria isso? No slide seguinte, ele vai explicar, mas nós gostaríamos de comentar por quê. Por que são lares de bases retas? Boa noite, Raquel Cotrim. Quem mais? A Márcia tem um comentário aqui que a gente. Esse esclarecimento que Alexandre faz é muito importante, é de mais importância, né? Então, ele fala aqui os lares de base retas. O que seria esse lares de base reta, né? Então, a gente já entende aí que essa união íntima do casal é algo, como ele já falou, que fica preservado, é algo assim inviolável. Ele até usa uma forma de explicar no sentido que não é uma coisa que envolve um ritual religioso, mas algo sagrado, porque envolve ali o espírito, principalmente nesse processo, né, que o Sigismundo já está no processo
da reencarnação, e é um momento sagrado, realmente. Mas esse momento, quando ele é feito com responsabilidade, com amor, com respeito, a gente sabe que é inviolável porque entidades vulgares, principalmente, não têm acesso a essa ambiência, né? Então, quando o ambiente do lar é saudável espiritualmente, são construídas ali fronteiras vibratórias, né? Que se consolidam, que se unem, oferecendo o quê? Uma defesa contra as forças menos dignas, né? Espíritos malévolos, espíritos até mesmo que estão ali para instigar sentimentos, né? E que, nesse caso, quando se tem uma base sólida, né, formada por quê? Pelos pensamentos elevados, pelo ambiente que o lar vai adquirindo, a psicosfera vibratória ali desse lar, né, vai adquirindo de acordo com a vivência dessa família, desse casal, desses que habitam esse ambiente. Então, no lar de Raquel e de Adelino, existia uma ambiência favorável, né? Lembremos que nesse lar existia o hábito da prece, né? O evangelho no lar, como a gente já viu nos capítulos anteriores, as conversas familiares eram de um teor elevado, e tudo isso faz com que os nossos lares se estruturem com essas bases retas, bases dignas, e formadas pelo que elementos que formam essas bases? O respeito entre o casal, a harmonia familiar, né? O carinho que envolve esse casal, principalmente esse amor, né? Que envolve o casal antes do sexo, antes da relação, onde tem carinho, onde tem verdades, né? E não promiscuidades. Então, esse lar ele fica resguardado. E o Alexandre ele vai explicar a pergunta aí do André, né? Quando ele fala mais na frente sobre essa questão dos lares, das moradias, onde os proprietários, onde os moradores não têm esse cuidado, né? Então, isso é muito importante, é um ensinamento que ele nos traz de grande importância. E aí, em relação à pergunta de André, né? O Alexandre vai falar isso não, porque ele pergunta: nos lares são todos iguais? Não, né? Ele fala: você não deve esquecer que eu falei a respeito dos lares em bases retas, né? Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas. Então, são aqueles espíritos, né? Aqueles espíritos que estão ali para ajudarem na manutenção dessa harmonia, para fazerem parte dessa alegria, dessa convivência salutar. Então, essa presença de testemunhas respeitosas, né, garantem a privacidade. Ele fala aqui privatividade, né? A privacidade dos atos mais íntimos, consolidando o que nós falamos, aquelas fronteiras vibratórias que formam ali na psicosfera desse ambiente, defendendo mesmo contra aqueles arremessos, né, espirituais que pudessem ocorrer. Então, não há esse perigo. Lembra da casa da Dona Isabel, que tinha aquelas fronteiras vibratórias que ninguém entrava no seu portão sem a autorização daqueles guardiães espirituais que estavam ali? É mais ou menos isso. E isso é formado pela nossa dignidade, nossos valores morais, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que nós podemos edificar na construção dessas fronteiras vibratórias, né? E aí ele diz: tomando por base
seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos do Adelino e da Raquel. Então, era um ambiente, embora o marido chegasse desanimado, cansado, conversando pouco, que a gente lembra, né? Mas era ali oferecido pelo culto no lar, pela conversa do Joãozinho, né? Lembram? Vocês lembram, né? Era oferecido vibrações amorosas que facilitavam o entendimento e que quebravam esse gelo, essa frieza que talvez o Adelino fosse envolvido, porque ele estava naquele período ainda de pacificação dos sentimentos, a espiritualidade trabalhando o seu íntimo em favor do perdão, né, do Sigismundo, ao Sigismundo. E aí ele vai dizer, né, que não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as aonde? Nas zonas inferiores. E aí ele dá o exemplo, né? Por exemplo, uma esposa infiel aos princípios nobres da vida, em comum com o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício, não deve esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. E mesmo que não chegue a esse patamar aí de gravidade moral, né? Quando nós temos os nossos pensamentos negativos, quando nós trazemos hábitos, vícios morais, questões pueris, né, que envolvem as nossas ações, nós estamos atraindo entidades, né, que de zonas inferiores, que são atraídas pelas nossas vibrações, pelos nossos hábitos, vícios, né, e de toda sorte. E muito mais em relação ao sexo. Quando o sexo não é praticado com a devida responsabilidade, com o devido entendimento, né, só pelo prazer da sensação do corpo, que é física, né, é fisiológico, então podemos ser acometidos dessas testemunhas que são atraídas das zonas inferiores, com desejos inferiores, né? Sintonizando com nossos pensamentos, as nossas questões. Então, uma coisa muito delicada que nós precisamos de ter atenção, de ler a respeito, de estudar. Não que nós devemos não estamos fazendo nenhuma crítica à prática do sexo, mas o sexo ele não pode ser somente físico, né? Envolvido pelas nossas, causando o prazer, trazendo o prazer, mas sim com essa responsabilidade de estarmos lidando com uma ferramenta que tem um poder muito grande e, ao mesmo tempo, que gera energia, que gera criatividade, que gera tanta coisa boa, né? Que é a energia sexual. E aí, continuando aqui, e lembrando também, né? A gente lembra que, como fala lá a questão 459, né? Ela nos fala que como é que nós atraímos os espíritos. Aliás, a resposta dessa questão é que os espíritos, às vezes, nos dirigem de acordo com o nosso procedimento, com a nossa atuação. Pode dirigir para o bem, pode dirigir para o mal, pode nos intuir para o bem, pode nos intuir para o mal. Mas vamos mais à frente um bocadinho, que a gente vai entender melhor, né? E aí ele vai continuar dizendo que as suas relações mais íntimas das pessoas que agem dessa forma são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhes partilham as emoções,
de natureza fisiológica, induzindo a mais dolorosa viciação. Assim como nós sabemos que os espíritos que são viciados nas drogas, no fumo, no álcool, que também são drogas, né? Mas são drogas lícitas, né? Quando a gente fala no álcool, no fumo, a gente acha que ele não é tão inofensivo quanto as drogas ilícitas. Todas são drogas. Elas atraem os espíritos que estão nas zonas trevosas, que querem usufruir desses vícios, querem sentir o prazer desses vícios. O sexo também, né? Quando o sexo é praticado sem responsabilidade, a revelia, somente visando essa parte das emoções físicas, eles também têm também o poder de atrair espíritos que estão à busca dessas experiências, à busca desse prazer, porque estão no mundo espiritual, mas estão muito ligados à parte material. Então, desencarnaram, mas estão por aí à busca de continuar usufruindo desses prazeres, né? Então, isso é muito sério. Emmanuel tem naquele livro Vida e Sexo, né, muitas mensagens ali, capítulos, que vem falando dessa parte delicada, aonde nós vamos entendendo que o sexo ele é uma ferramenta sagrada, né? E como o primeiro objetivo do sexo é a reprodução, né? Mas as almas que estão em conúbio juntos estão nesse processo de união de almas, né? Quando não há reprodução, há que haver essa união de almas através da afetividade, do respeito, né? E tudo mais. Que mais que vocês estão colocando aqui? A Márcia, não, mas a Patrícia fala: imagine se todos nós tivéssemos essa consciência. Pois é, Patrícia, como seria maravilhoso, né? Quantas situações poderiam ser evitadas? Uma estrutura espiritual harmoniosa. E essa falta dessa estrutura atrai até espíritos que não necessariamente estavam na nossa, vamos dizer, na nossa programação, mas atraídos por essa questão da irresponsabilidade, da visão do sexo totalmente deturpada, são atraídos, né? Espíritos que, naquele momento, comungam ali, é como se a gente estivesse no momento errado, na hora errada, né? E aquele espírito vem, às vezes, na nossa vida, passar um determinado período, mas não estava naquela programação, né? Foi a sintonia que atraiu. Isso é dito lá no livro E a Vida Continua. Tem um momento onde a Evelina, que é o personagem principal, né, do livro, ela atrai um espírito devido a uma questão emocional que ela tinha com o seu namorado, e ela atrai um espírito que ele não chega a nascer, ele é abortado, né? E ela fica muito frustrada com aquele aborto. Depois, quando ela desencarna, ela vai saber disso, né? Que aquele espírito ele teve um aborto espontâneo por atraiu naquele momento em relação aos dois ali que tinham uma sintonia. Mais ou menos isso. Então, isso é muito delicado e é preciso que a gente esteja atento, né? Também, Márcia coloca aqui, exatamente, Patrícia, esse estudo tem muito conteúdo. Esse capítulo, sabe, Márcia e Patrícia, ele é um capítulo que é um compêndio da reencarnação. Quando você vê que tem já três capítulos, começa no 11, né? 12, 13, falando sobre a reencarnação. E esse capítulo 13 é o maior capítulo do livro,
por causa desse assunto, dessas minúcias que são abordados, né? Ainda a Márcia coloca aqui, é só procurar trazer na nossa mente, né, que vivemos em uma nuvem de testemunhas, né? Ela está comentando aí a questão do que o Alexandre fala, né? Das desvairadas testemunhas que nós escolhemos, né? Porque se a gente tem um comportamento digno, reto, de acordo com aquilo que nós sabemos que moralmente é correto, nós atraímos espíritos que vêm nos ajudar, né? É por isso que ocorrem as obsessões, né? A atração desse espírito que vem fazer parte ali dos nossos das questões que nós temos afinidade, os vícios, as questões sexuais que em determinado nível, né? Que não adequado a esse conhecimento que nós trazemos. A Lina coloca que lembrou agora das reflexões do Chico Xavier sobre isso, né? Os aparelhos sexuais também ficam impregnados de mácula. Nós, como não temos, né, a mediunidade da vidência, mediunidade, digo assim, a faculdade, né, da vidência, às vezes nós não percebemos, mas o Divaldo Franco diz que dentro dos motéis, por exemplo, existe uma população de espíritos inferiores tão grande que é deprimente, né? Então, ali, e não só nos motéis, dito motéis, mas em todos os locais onde a frequência de encarnados vigilante, né, atrai essas entidades. E isso é muito prejudicial a todos nós, né, porque traz uma carga aí muito pesada, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Nós precisamos de entender o valor da afetividade, o valor da vida conjugal, o respeito deve primar no casal, o amor, né? O carinho, a conversa, a boa conversa, o companheirismo, tudo isso é primordial para que depois venha o sexo, né? O sexo ele é um complemento, né? Então nós precisamos entender esses valores, que são os valores verdadeiros, que envolvem a questão da afetividade, que são importantes tanto quanto os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas preferências, né? Tudo isso está envolvido. E devemos primar pelas condutas dignas. E aí Alexandre vai, então, continuar. O que mais que Patrícia está colocando aqui? Esse capítulo deste livro é tão importante que é referência quando se estuda o planejamento reencarnatório, nos trazendo a complexidade desse processo para as nossas reflexões. Com certeza, Patrícia. É uma referência, é um capítulo riquíssimo, né? Ele fala aí da reencarnação, mas ele aborda muitas questões, né? E até o final do capítulo, e ele ainda continua nos trazendo reflexões profundas no próximo, né, o 14 também. Então a gente vai aprendendo com André Luiz, né? E educando os nossos ímpetos, os nossos impulsos, né? Porque ontem, digamos assim, ontem nós não sabíamos dessas delicadezas. Mas hoje nós temos o conhecimento, né, que a doutrina nos oferece. Então ele diz, né, continuando ainda, olha, ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior,
sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Então, mesmo que sejam pessoas, né, de nível altíssimo, de posição social, não pode, como se diz, trair, né, essa condição, ou seja, não podem negar essa condição, porque no seu íntimo trazem esses desejos, né? Desses prazeres, dessas questões dominadas por essa volúpia do sexo, do prazer sem responsabilidade, né? E a gente, infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muito isso, né? As novelas estão cheias aí de questões que, se nós formos analisar, são questões puramente físicas, né? Não existe amor. As pessoas estão num relacionamento muito rápido, né? E é como se fosse um simples beijo, né? O sexo passa a ser utilizado a qualquer momento, a qualquer tempo. Então, isso é muito perigoso, isso é muito delicado, né? E a gente precisa de falar, porque a sensualidade está dominando, né? Principalmente as nossas TVs, né? Os programas, tudo vem nessa pauta, e as propagandas, né? Tudo vem nessa pauta da sensualidade, da exacerbação, da questão da irresponsabilidade mesmo, né? Então a gente precisa de entender isso por outro ângulo, ver o que nós, aonde nós estamos nos expondo, né? E até que ponto isso é perigoso. Então, ele continua aqui dizendo, né? A resposta, o André, ele concorda que a resposta impressionante de Alexandre surpreendia ele, né? Então, ele compreende com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha da situação que vive em todos os lugares. E ele fala: todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar. Essa questão, ainda voltando para os lares, né, porque eu acho que o ponto X desse trecho é essa questão. Né? A gente vai lembrar que tem um capítulo nesse mesmo livro, né, que nos mostra isso. Né? Mas eu vou ler o próximo, que é para a gente depois comentar. Eu vou levar vocês a entenderem que a gente está lembrando aqui. Ele continua entendendo a magnitude das elucidações de Alexandre e Alexandre ele fala, né, ele comenta: entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores daqueles que assumem o compromisso da fundação de um lar, né? Quantas pessoas irresponsáveis, né, vão, a princípio, viverem juntos e o lar é todo em desarmonia, né? E depois vem uma criança ali que a gente fica pensando como, né? Que ambiência que essa criança vive. Isso não é comum aí nas histórias que a gente vê no dia a dia, nas notícias que a gente vê na mídia, né? Crianças que são casos aí dolorosos de crianças que são mortas por pessoas, né, que passam a viver junto com aquela mãe que já tem um filho, e aquela criança vira um problema, e aquela criança termina sendo morta, né, trazendo crimes aí assim horripilantes para a gente refletir. E aí, isso tudo baseado nessa irresponsabilidade, porque fundar um lar não é tão simples assim, né? Aí ele fala: que condição, por exemplo, é da esposa fiel? Aí ele vem mostrando agora o outro ângulo. Qual a condição, por exemplo, da esposa fiel, devotada, ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Quer dizer, agora a esposa fiel, aquela esposa que tem
cumpre com seus deveres morais, e o marido é desleal, o marido é um aventureiro. Como é que fica essa situação? Aí ele pergunta: permanece a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Ele deixa uma pergunta aí bem interessante para a gente. O que vocês acham? Aquela mulher que tem uma conduta digna, mas que o marido não tem a mesma responsabilidade diante da vida. O lar dessa senhora fica à revelia, à mercê dessas testemunhas criminosas das esferas, das zonas espirituais inferiores? O que vocês acham? Alguém já se pode responder o que vocês acham? Será que ela fica vulnerável? O Alexandre vai responder, mas eu queria que vocês pensassem, né? Porque ele mostrou aí o ângulo da mulher e o homem irresponsável. E agora o Alexandre pergunta: e quando a mulher é uma esposa fiel, devotada ao lar, cumpre, né, com seus deveres morais, e o marido é um aventureiro? Como é que fica isso no campo sexual, né? Bom, já que vocês não se aventuram, a gente vai ler, falar o seguinte. Nesse mesmo livro, nós temos um capítulo, que é o capítulo que ele fala da oração. Vocês vão lembrar. Lembra daquela senhora que o marido tem problemas de viciação sexual, inclusive ele participa do grupo mediúnico, né? E quando ele vai para casa, as entidades abordam ele ali do portão da casa espírita e vai acompanhando até a casa dele. Então, quando ele chega em casa, elas também não entram, porque elas têm ali uma fronteira vibratória que é criada, estruturada, né, digamos assim, pela esposa dele, que é uma mulher digna, que ora, que tem hábitos saudáveis, que é responsável pelo lar, e aquelas entidades elas ficam lá do lado de fora, né? Então, o que ocorre aqui? Então, nesse caso, quando a mulher tem uma conduta ilibada, o lar não é abalado, né? Tem vários livros do André Luiz, que ele fala sobre isso, né? A mulher é uma mulher fervorosa, uma mulher que pratica a oração. Capítulo 6, a oração, né, Lúcio? Então, cria essa fronteira vibratória onde aquelas entidades, mesmo que sejam obsessoras, elas ficam ali, elas não têm a autoridade moral para entrar, né? Então, essa barreira vibratória é formada e elas ficam aguardando. É claro que se ele não muda o pensamento, eles vão continuar, né, as incidências. Mas esse marido, desse capítulo 6, quando ele chega, a mulher está já dormindo, mas ela está sendo acompanhada pela equipe do Alexandre, e ele vai dormir também, ele é levado pela equipe a ser tratado durante o sono. E tudo isso por quê? Porque a mulher ora. Então, por isso que a gente escolheu essa mensagem da oração para a abertura do nosso estudo, porque a oração ela é uma ferramenta maravilhosa e nós temos que crer, né, nisso, porque é uma ferramenta poderosa, né? Então, vocês lembraram, né? Vou ver aqui o que vocês colocaram. A Márcia coloca aqui, acho que você já falou, Thelma, no livro Evolução em Dois Mundos, que fala das questões preliminares. Pois é, essas questões, a evolução em dois mundos, eu não tenho certeza, mas essas questões preliminares que envolvem o sexo, elas são de total importância de nós conhecermos, né? Patrícia lembrou do capítulo 6, né? E a Lina está colocando aqui que o mal não pode sobrepor o bem, né? Como diz
com certeza ela terá todo o respaldo espiritual. Então a gente tem que ter certeza, olha só, a oração, o culto no lar, ele tem esse benefício, né, de estar solidificando as nossas paredes espirituais, as nossas fronteiras espirituais, porque isso é um fato, né? O lar que tem a presença de Jesus, a presença das testemunhas espirituais, né? Que são os falangeiros dos espíritos bondosos que vêm nos ajudar, eles instalam essas fronteiras. Isso chama é, é, a psicosfera, né, do ambiente, o padrão vibratório. Então, a prece é um dos esteios dessas fronteiras. Então, nós temos que ter certeza disso e nos utilizarmos dessa possibilidade de nós estarmos nos fortalecendo e fortalecendo o nosso lar nas defesas espirituais, né? É muito bonito isso, né? Eu me empolgo, porque é uma coisa que a gente, quando vai fazendo o culto, a gente tem essa certeza, sabe? Mesmo que a gente faça o culto sozinho, eu faço meu culto sozinha há muitos anos, há mais de 30 anos. Porque a família vai. Meus filhos hoje já são casados, mas às vezes o marido não tem o horário que combina com o nosso, a companheira também, então a gente faz sozinho. São 15, 20 minutos, meia hora, né? Para a gente estar ali tendo essa conexão tão importante de preservação espiritual, né? E aí ele vai continuar aqui. Agora ele vai dar a resposta. Vamos ver o que ele vai falar, né? Aí ele pergunta, né? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criaturas das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Ele diz: não, disse ele veemente, o mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Aí vocês vão pensar conosco. É fácil a gente manter essa disciplina? Não é fácil. Não é fácil, porque naquele momento em que nós. Isso, Patrícia, eu também. A gente não pode desistir. Somos os únicos espíritas em casa, vamos fazer o culto sozinhos. Né? Eu sempre dou esse testemunho. E vocês sabem que eu tenho tanta assim, resposta dessa companhia espiritual, desse amparo, desse apoio. Até porque, quando a gente faz o culto sozinha, quer dizer, quando a gente faz em conjunto, a gente lê em voz alta, né? Quando a gente faz sozinho, também a gente lê em voz alta. Então, aqueles espíritos que, porventura, estejam ali, né, naquele ambiente, às vezes trazidos pelo. O dia foi difícil, às vezes, a gente teve um dia conturbado. É possível, né, que alguma companhia que não esteja muito de acordo esteja ali. Então, a gente lê em voz alta e aquele espírito vai entender qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo. Isso deve ser feito dessa forma, com muita confiança de que essa é a maneira correta, né? Então, o Alexandre está dizendo aí, né, que nesse caso, a esposa que age dignamente vai garantir esse ambiente doméstico. É por isso que às vezes a gente fala, né, fulano é o esteio daquela casa, olha só, né? Então a gente se torna esse piloti importante, essa força ali naquele ambiente, né? Então,
E isso é difícil, essa disciplina, porque naquele momento, às vezes, no início, quando a gente não está muito determinada, a gente esquece, surge um compromisso, alguém, né? Mas naquele dia a gente não deve, se precisar mesmo sair, a gente faz uma página menor ou faz no outro dia, mas não deixa de fazer, né? Então ele diz: os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Independente do comportamento do marido dela, né, nesse caso aqui do exemplo, ela vai estar ali de maneira digna, de maneira segura, porque foi uma coisa que foi construída ao longo, né, da vivência, ao longo dessa experiência. Então, isso é muito bom, porque isso nos dá força, isso nos dá coragem, isso nos dá amparo, né? E nós vamos seguindo com uma confiança, né, muito grande, na certeza de que nós não estamos sozinhos. E ele continua: em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude, quer dizer, ele não percebe esse lado e converte-se, por vezes, no escravo ideal das entidades perversas, que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os caminhos e atividades fora do santuário da família. Então, é igual aquele caso, né? Por exemplo, esse marido não percebe, não, ele é cego às questões morais, né? Então ele se torna o quê? Escravo daquelas entidades, igual aquele rapaz do capítulo 6, né? Ele se torna escravo, ele se torna ali um elemento onde ele já vai perdendo a sua força e vai sendo joguete, né? Utilizado pelos desejos daqueles espíritos que não têm nenhum compromisso com a questão moral. Então, esses encontros vai ocorrer em todos os caminhos que a gente for, porque a gente sair, por exemplo, na rua, quando você sai à rua, o próprio André Luiz diz que a rua é o local mais torpe que nós podemos imaginar espiritualmente falando, né? Por quê? Porque tem de tudo. É porque os nossos olhos físicos não percebem, né? Então, quando a gente anda pela rua, nós estamos indo de encontro a vários espíritos de níveis inferiores. Mas se nós temos uma vivência ilibada, uma vivência de estudo, de consciência com os nossos deveres, de ética, de consciência moral, nós não seremos importunados, né, por essas pessoas, por esses espíritos, porque em todos os lugares nós vamos encontrar, ele está falando aí, né? Em todos os caminhos, em todas as nossas atividades fora do santuário da família. Então, quando nós preservamos o nosso lar, né, eles não vão vir de encontro. É uma história mais ou menos assim: a gente deixa a porta aberta, qualquer um vai entrar, né? Então a gente tem que estar vigilante. Que bom que todas vocês aí fazem, né, o culto no lar, mesmo sozinhas. E nós temos que fazer mesmo, né, para nos manter seguros. E vamos mais um pouquinho, dar mais um aqui para a gente ver. Vamos ver se a gente. E ele fala: oh meu Deus, o André, né? O André fica assim surpreso. Quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas. Quanta ignorância a ser vencida. E aí o Alexandre diz: você diz bem, porque, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transferem para além-túmulo, criando pavorosos infernos
para aqueles que as viveram na crosta do mundo. Olha só. Então, essas tragédias que a gente vê aí, né, no âmbito familiar, que ocorrem mesmo, né, criaturas, espíritos que reencarnam nesse meio doente, que são importunadas, que são, de certa forma, assim, sofrem, né, toda essa injunção de descalabros, de situações morais, né? Eles são, isso tudo vai ser transferido para o além-túmulo. Então, quantas almas reencarnam e reencarnam, né, nessas situações? Por isso que ele disse lá no estudo anterior das almas adormecidas, que reencarnam como crianças adormecidas, né, que não, ou seja, não têm noção do que está ocorrendo, como o Sigismundo está tendo. Apesar do medo que ele sente, um medo que a gente vai ver no próximo estudo, ele vai falar do medo ainda, né? Que ele sente em alguns momentos muito fragilizado pelo medo. Mas isso é muito normal, porque assim como nós temos medo da morte, muitos de nós, né? Os espíritos têm medo do retorno ao mundo físico. Mas por quê? Porque o retorno, às vezes, envolve a dúvida se irão sair vitoriosos. Mas a gente tem que saber que ninguém reencarna para falir. Todos nós reencarnamos para sermos vitoriosos. E quando nós tememos a morte, às vezes, é um medo da nossa consciência, né? Porque a gente sabe que no mundo espiritual a nossa consciência se amplia. Então, como ele está falando aqui, a maioria das tragédias conjugais se transferem para o além-túmulo, criando pavorosos infernos, ou seja, pavorosos estados de alma para aqueles que viveram esses dramas, que viveram essas questões. Então, vejam bem o quanto vale nós estarmos cuidando dos nossos lares, né? Tratando os nossos lares com a oração, com a evangelização dos espíritos, porque o culto no lar, voltando à questão do culto no lar, é uma evangelização de nós mesmos, uma autoevangelização e uma evangelização também de todos os espíritos que pululam os nossos espaços, porque a gente sabe que existem os comensais, né, que estão conosco. A gente não os vê, mas eles vêm estar conosco. Então, nós podemos estar atraindo espíritos que precisam também dessa ajuda e que podem ser evangelizados, né? No nosso culto, com as nossas ações, as nossas atitudes saudáveis dentro do lar. Então, é um assunto maravilhoso esse, que vale a pena a gente conversar sobre, né? Esse capítulo, como a gente já disse, vocês também concordaram, é muito rico, e que nós possamos perseverar, meus amigos, utilizando esses conhecimentos que André Luiz nos traz, né? Patrícia ainda está dizendo, e quantas reencarnações para as correções que envolvem esses espíritos nesses ciclos doentios, atormentados por essas companhias. Pois é. Então, às vezes, precisam de muitas e muitas encarnações, né? Crianças que reencarnam, como ele já falou, adormecidas, né? Por não terem condições de perceberem que ali está mais uma oportunidade. Então, o objetivo da reencarnação é o progresso moral, mas ele, às vezes, é feito lentamente, né? Porque isso vai depender da evolução espiritual do reencarnante e também do lar que o recebe, né? Olha a nossa responsabilidade aí, né? Então, que Jesus nos abençoe, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade do esclarecimento, do estudo, esse aprofundamento que
o livro Missionários da Luz nos traz, e agradecendo a Chico Xavier, a André Luiz, a esses espíritos amorosos que nos trazem tanto ensinamento, que possamos utilizar desses ensinamentos para enriquecer a nossa vida. Obrigada, Jesus, fica conosco, que assim possa ser. Então, nós agradecemos imensamente a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, fiquem com Deus, uma noite de paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser. Gratidão a vocês, viu? Lina, Patrícia, Márcia, Lúcio Flávio e todos que futuramente estiverem conosco. Beth, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, porque Ele quer. Até lá. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã, e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.